Fala pessoal, beleza? Tô fazendo um vídeo aqui que foge um pouquinho do que eu geralmente utilizo o Figma para vocês, mas eu vejo muita gente procurando na internet e pouco vídeo no Brasil ensinando a usar o Figma para alguns fins que não são o de prototipagem. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma thumbnail para vídeos do YouTube, assim como as que eu crio, que são mais simples, usando somente o Figma, tá bom? Uma imagem ou outra que a gente pega lá no Google, nos bancos de imagem gratuitos, mas usando o Figma, sem usar um Photoshop, sem usar um CorelDRAW, um Illustrator, o Canva e etc. Então é um uso que não é tão convencional do Figma, mas vocês vão ver que ele atende muito bem até para criação de design gráfico, tá bom? Pessoal, as thumbnails que geralmente eu costumo criar são thumbnails simples. Aqui eu tenho duas thumbnails do último vídeo que eu postei, que era o meu prompt que criava protótipos automaticamente ali pro Figma. Se você não assistiu, cara, esse vídeo tá muito bom. Eu dou o prompt para vocês, tá lá no link da descrição. Ele mostra para vocês como criar um protótipo dando um passo a passo detalhado, com tamanho, com cores e etc, usando só o ChatGPT e o conhecimento que ele tem sobre prototipagem, sobre projetos. Beleza? Então, vai lá assistir o vídeo. E se você gostar, compartilha com a galera. Então, pessoal, para a gente criar essa thumbnail aqui dentro do Figma, é bem simples, tá? O YouTube ele pede que as thumbnails geralmente sejam do tamanho de 1280 por 720, tá bom? Nessa thumbnail aqui, eu pedi pro próprio ChatGPT, né, pro DALL-E criar uma imagem de fundo ali para mim. Eu não achei que ficou tão legal assim, que chamou tanta atenção. Vocês podem usar aí também, usar a criatividade de vocês para achar algumas imagens. Mas eu achei uma imagem um pouco mais neutra, né, que é essa imagem aqui, ó, com fundo de polígonos. Já é numa cor roxa, que eu achei bem interessante, que é bem a cara do meu canal aqui, tá bom? Que remete a design e etc. E eu baixei ela e aí eu peguei e coloquei ela aqui. Então a gente começa colocando uma imagem de fundo dentro do nosso frame. Depois disso, a gente pode fazer o que? A gente vai criar esses textos aqui. E aí a gente usa um pouquinho do que eu sempre ensino vocês em todos os protótipos, tá bom? Eu vou pegar a nossa ferramenta de texto e vou escrever o primeiro texto aqui, como criar. Aqui eu estou usando a fonte Bebasnew, que é uma fonte que o pessoal usa bastante para thumbnails do YouTube, tá? Geralmente ela só tem o tamanho regular. Eu vou deixar ela em 100 aqui e aí a gente pode ir aumentando conforme a gente quiser. E aí a gente arrasta aqui para cima como vai ficar. E aí eu posso fazer o que? Eu costumo colocar essa tarja, uma faixa em cima, para não ficar tão contrastando as cores assim, para dar um destaque no texto que eu estou fazendo. Então eu vou pegar minha ferramenta aqui de quadrado, né? Fazer um retângulo aqui em cima. Vou selecionar os dois, tanto o texto quanto o meu retângulo, e vou adicionar um auto layout. Aí você vai perceber que ele já adiciona um auto layout aqui, ele fica alinhado certinho. Aí no meu auto layout eu vou deixar o alinhamento aqui no centro, só que à esquerda, tá bom? Eu vou diminuir bem aqui esse padding, tá? Eu vou deixar um padding de 5 e também na altura de 5. E aí eu posso até diminuir um pouquinho o tamanho aqui que eu quiser, tá bom? E posso também diminuir um pouquinho essa altura que não é muito como eu quero. E aí eu posso trazer aqui para cima. As cores ainda não estão legal, então eu vou fazer o quê? O fundo do meu auto layout aqui, eu quero que ele fique nessa cor, uma cor branca, tá bom? E o texto, eu quero que ele fique num roxo mais chamativo. Então eu já tenho salvo aqui esse roxo, tá? Eu acho que muito escuro ainda não fica legal, eu posso pegar um mais clarinho. E aí fica mais a cara do que eu já costumo usar aqui no canal, beleza? Então tá aqui o como criar. Posso aumentar aqui um pouquinho assim, eu posso aumentar um pouco o padding aqui também, ó. O espaçamento, vou colocar 40 aqui para vocês perceberem como que fica. Eu posso colocar assim, e aí ele dá a impressão de que a faixa tá continuando. Tá? E aí eu vou pegar aqui e vou criar também de protótipos. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou criar aqui, ó, protótipos. E aí essa fonte aqui eu já quero deixar um pouco maior, eu vou deixar em 120. E eu já quero um texto maior. Se tiver pequeno, pessoal, coloca aqui um 130 e aí a gente testa aqui como que vai ficar. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar minha ferramenta de retângulo, passar por cima aqui para cobrir meu texto inteiro, selecionar tudo, botão direito e adicionar um auto layout. A mesma coisa aqui, mexo no alinhamento para a esquerda, deixo o padding aqui bem pouquinho, então eu vou deixar 20 aqui também. O superior também eu vou deixar 0 e vou diminuir aqui um pouquinho a altura, né, do meu retângulo e um pouquinho aqui também. E aí eu vou trazer para dentro aqui da nossa thumbnail, tá? Então tá protótipos aqui, vou deixar um espacinho do de cima.
A cor de fundo aqui, eu vou usar um laranja que eu costumo usar, que é o laranja que tá até no logo do Figma, tá? Que chama mais atenção também, que é a palavra que eu quero chamar atenção é protótipos, tá bom? Ah, Lucas, mas, cara, tá pequeno ainda, vamos dar uma aumentada no texto. Beleza, vamos vir aqui, colocar 140 no texto. A gente pode vir aqui, aumentar um pouquinho o nosso auto layout, e eu acho que vai ficar ideal pra gente. E aí, por último, a gente vai colocar com o ChatGPT mais Figma, tá? Então, eu vou pegar minha ferramenta de texto de novo, vou colocar aqui com o ChatGPT mais Figma, e aí eu crio tudo de novo. Como eu quero que fique do mesmo tamanho como criar e o com o ChatGPT, eu vou fazer mais simples. Vou selecionar esse meu primeiro auto layout, vou dar um Ctrl D aqui e duplicar ele. Vou trazer ele aqui para baixo e vou só mudar o texto com ChatGPT mais Figma. E aí o que a gente precisa fazer aqui é só aumentar o tamanho da nossa forma aqui, né? Deixa assim mais ou menos. Se você quiser aumentar um pouquinho essa parte de baixo, a gente pode aumentar para uns 120. Aumenta também aqui um pouco o nosso retângulo. Aumenta aqui. E aí, o que eu fiz aqui, né? Qual que foi a minha ideia? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cima, tá bom? Vocês podem perceber que a distância entre esses três itens aqui, ela não tá regular. Então, eu vou vir aqui, ó, no Alignment, nesses três pontinhos aqui, e vou dar um Distribute Vertical Spacing, ou seja, ele vai distribuir respeitando o espaço vertical. Então, ele vai deixar os três itens com a mesma distância entre eles, ó. Aí, agora eu posso confiar que tá alinhado. E aí, depois eu costumo pegar esse logo aqui, que eu já deixo ele num branco com uma opacidade mais escurinha, que eu só quero que fique como se fosse uma marca d'água na thumbnail mesmo, para falar que foi o canal. A minha ideia aqui foi realmente trazer a referência entre a soma de ChatGPT mais Figma, tá? E mostrar qual seria o resultado dessa soma. Então aqui eu baixo o ícone do ChatGPT e baixo o ícone do Figma na internet, tá? Pego esses dois aqui, coloco eles aqui. Vamos trazer um pouquinho nossos textos mais para cima aqui. A gente pode até deixar a distância deles um pouquinho menor, ó. Selecionar os três aqui e alinhar de novo. A gente traz os dois ícones aqui para cima, ó, para ficar numa distância legal. E aí a gente vai usar esse sinalzinho de mais aqui, tá? É bem simples, eu uso um plugin para isso, tá? Venho em plugins, venho aqui no Iconify, pesquiso por plus. Aí a gente já pega o primeiro que vier aqui, eu posso importar ele aqui pra gente, tá? Ou arrastar ele aqui pra dentro. Já fica do jeito que a gente precisa. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui, tá? Ele importa bem pequenininho e ele costuma importar dentro de um frame. Como o que eu preciso é só o vetor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X, vou excluir todo o resto desse frame aqui e vou dar um Ctrl V, que ele vai colar só o vector. A gente pode até renomear para plus aqui para ficar mais fácil da gente se encontrar. Seleciono aqui minha tecla Shift e a tecla Alt e expando ele para o tamanho que eu quero. Aí eu coloco ele aqui em cima entre o ícone do ChatGPT e o ícone do Figma. E aí agora eu utilizo essa seta aqui, esse vetor dessa seta, tá? Eu posso procurar também no Iconify. Eu tenho alguns outros plugins aqui, que é esse Open Iconic aqui. Posso pesquisar por Arrow, que significa flecha em inglês. E aí ele traz o ícone de uma flecha aqui, que a gente pode utilizar, tá? Semelhante ao que eu utilizei aqui. Vocês podem achar o que fica melhor para vocês, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, selecionar só o vetor, vou dar um Ctrl X, você vai perceber que aquele frame sumiu. Eu dou um Ctrl V de novo, fica só o vetor para a gente utilizar. E aí eu quero deixar essa seta aqui de ponta cabeça, vou espelhar ela, posso fazer simplesmente dessa forma e ir alterando ela do jeito que eu achar melhor. Vou deixar ela mais ou menos assim, vou colocar o preenchimento de vermelho, vou usar o mesmo vermelho que está aqui, ó. É um vermelho que chama atenção, vou deixar uma seta mais gordinha. E aí, pessoal, para eu pegar esse print aqui, né, essa imagem do dispositivo móvel, o que eu fiz aqui foi bem simples. Eu fui lá no meu protótipo que eu tinha criado naquele vídeo sobre o ChatGPT com o Figma, e aí eu pedi para rodar o nosso protótipo e eu bati um print da tela, né? E aí ele acaba ficando quadrado, mas o que eu fiz ainda? Eu vim aqui em Corner Radius, né? Ou eu seguro o mouse aqui em cima, e aí eu só coloquei arredondei os cantos, ó, que ele tirou as pontas, né, daquele print. Se eu deixasse normal, ficaria desse jeito, ó, igual o print que eu tirei. Se eu vim aqui e aumentar o arredondamento dessa imagem, desse frame, né, que é algo que o Figma permite pra gente fazer com muita facilidade, ele já fica mais ou menos igualzinho que eu preciso do celular mesmo, ó. E aí para a imagem que eu preciso fica muito bom, ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho. E aí eu posso usar isso aqui nos meus protótipos numa boa. Então é só pegar aqui, eu vou
dar um Ctrl D para duplicar e vou adicionar aqui dentro do nosso protótipo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir um pouquinho, que eu acho que tá meio grandão, aumentar um pouquinho aqui, deixar ele mais ou menos aqui, pegando bem no cantinho, acho que assim ele tá bom, ó. E aí agora eu quero que ele fique atrás aqui do meu texto, né, do ChatGPT com Figma e da minha seta também. Então eu vou vir aqui dentro do meu frame, ó, onde está a imagem 2, e vou arrastando ele para baixo aqui, ó. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Então vamos arrastar ele aqui, ó, e deixar em cima aqui da nossa imagem de fundo. E aí ele fica mais ou menos dessa forma. O que a gente pode fazer é diminuir um pouquinho aqui, arrastar um pouquinho o nosso texto para cá, e aí ele já fica mais ou menos como eu mostrei para vocês lá a thumbnail. Isso aqui agora, pessoal, para exportar do Figma, para vocês usarem como PNG, para vocês subirem para o YouTube, é bem simples. Vocês vão aqui selecionar o frame todo, tá? Não dá para selecionar só uma imagem ou selecionar só um trecho dessa imagem. A gente tem que vir aqui, ó, onde está escrito frame, ou o nome que vocês derem para o frame de vocês. Vim aqui nessa minha barra da lateral direita e vou vir aqui em Export. Clicou em Export, eu tenho algumas opções de exportar. Eu posso exportar no 1x, 0.75x, ou seja, eu posso diminuir o tamanho ou expandir o tamanho dessa minha imagem na hora de eu fazer a exportação. E eu posso selecionar entre PNG, JPG, SVG e PDF. E depois eu venho aqui e clico em Export Frame 3, e aí eu já salvo na pasta do vídeo que eu estou gravando aqui. Feito isso, né, tá salva a nossa thumbnail aqui, é só subir para o YouTube. E pessoal, é bem simples, tá? Vocês podem fazer coisas bem mais avançadas aqui. Eu pretendo trazer alguns vídeos para vocês ensinando umas coisas mais avançadas de design com o Figma, nem pensando tanto na prototipagem, né? Mostrando esse outro lado que dá para criar alguns vetores, criar algumas coisas que a gente criaria no Photoshop ou no CorelDRAW ou no Illustrator da vida, usando só o Figma. Então, se você já domina o Figma ali para fazer protótipos, já sabe fazer algumas animações ali com o Figma, usando ali a própria animação dos protótipos, isso aqui é mais um recurso que você pode adicionar, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu gostei, compartilha com a galera. Se ficou alguma dúvida, se você quer sugerir algum conteúdo a mais pra gente gravar aqui no canal, eu gosto muito de ensinar sobre Figma, inteligência artificial, sobre como que dá para trabalhar com design e inteligência artificial, criar assistente de inteligência artificial. Então deixem sugestão de conteúdo nos comentários, deixem as dúvidas, eu estou sempre respondendo vocês. Então é isso, pessoal, muito obrigado novamente por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.